Estava assistindo ontem o pastor Arthur Gardelha e ele falava sobre esse sentido, que hoje a igreja, quando digo a igreja, o povo, ele seleciona e escolhe qual é o pastor que ele quer seguir. E a maior parte quer seguir o pastor artista, aquele que se apresenta, aquele que nada contra, que até eu preciso fazer, mas todo malhado, todo isso um estereótipo de galã, né? E que mal conversa com o povo, não tem esse contato com o povo. Pessoas, segundo o pastor Arthur estava dizendo, pessoas que dizimam, ofertam por pessoas que estão do outro lado, que ele não é pastoreado por essa pessoa, mas a internet faz essa pessoa ser uma pessoa relevante aí no meio, e enquanto partida, aquele pastor antigo, que vai atrás da ovelha, que busca, que procura saber como está, essas pessoas não têm uma vista desse pastor como modelo. Exatamente. Né, ultrapassado. Eu, ouvindo aqui o pastor Daniel fazendo a sua colocação, eu afirmo de maneira enfática porque eu acredito nisso, né? Esses cultos televisivos, essas transmissões são necessárias. Se Jesus estivesse no nosso tempo, ele utilizaria disso. Sim. Com certeza. Se os profetas tivessem esse recurso, todos eles usariam esse recurso, porque o objetivo sempre é alcançar pessoas. E a internet alcança milhares e milhares. Propiciou isso. Uhum. Aprendemos muito isso, inclusive no tempo da pandemia. Mas é fato afirmar que a transmissão virtual não gera comunhão. Pastor, se o senhor me permite, e eu acho que o burnout que a gente está falando é muito por causa do excesso de comparação. Então, como o acesso de você ficar comparando a igreja, sim, o que outro está vivendo, e talvez não é a realidade, não é o dia a dia daquele pastor, ele acaba se frustrando porque o seu ministério talvez não está tendo o mesmo alcance, não rompe. Mas ele tem que entender que cada um de nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. E não é a comparação com o outro, mas a comparação com Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele tem que ser... Claro que a gente olha, a gente se atualiza, a gente estuda, mas a gente vê muitos pastores sofrendo hoje porque eles estão fazendo essa comparação. E a vida da internet, ela não retrata a realidade. Condiz a realidade. E eu aproveito para dizer, né? Possivelmente algum pastor, algum obreiro, algum chamado vai assistir esse podcast, vai estar aqui vendo esse podcast, com certeza. E eu aproveito para dizer, dar uma palavra para você, querido líder, querido pastor. O que nós precisamos entender é que existem líderes de 10 mil, existem líderes de 5 mil, existem líderes de 100. Todos eles são importantes quando cumpre o chamado e é fiel à visão celestial, à visão que Deus entregou em suas mãos. Nem todos são Pedro, ou nem todos são Paulo, nem todos Filipe, nem todos, cada um com a sua própria identidade, mas todos em comum, cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu. Por isso, meu irmão, não se sinta menor, não se sinta desmerecido, não se sinta. Se você entende o que você carrega, e se você acredita no Deus e no Deus que te chamou, e no chamado que Ele te revelou, se alegre, cumprindo a sua missão, seja você um líder de 10, de 20, de 30, de 100, de 1000. Não importa. O importante é a genuinidade da sua motivação e do propósito que Deus plantou em seu coração. Mas é bem verdade, pastor, que a comparação na verdade, Deus nunca foi um Deus de comparação. Deus sempre valorizou a pessoalidade, a individualidade. Deus sempre valorizou a identidade própria de cada um. E a virtualidade não gera comunhão. A igreja é um ambiente de comunhão, de amor fraternal, Paulo chama de entranháveis afetos. A igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja movida em entranháveis afetos de comunhão, respaldado pela palavra,
né? Balizada pela doutrina bíblica e cristocêntrica. Esse é o meu pastor. Forte, né?